Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ZaioCast e o último episódio do ano, episódio diferente, cenário diferente, e nós não temos nenhum convidado, né? Hoje é só eu e meu sócio. Hoje somos nós. Bora para mais uma? Bora, para a última do ano? Para a última. Cara, quando a gente pensou em fazer esse episódio, todo ano, na verdade, a gente sempre quis fazer um episódio de encerramento, né? E por conta da correria, a gente acabou nunca fazendo uma nessa mais informal, assim, da gente troca uma ideia. E eu acho que o que a gente poderia agregar, porque todo episódio que a gente faz para nossa audiência é sempre pensando em como agregar para eles, né? As pessoas que a gente traz, os assuntos que a gente levanta, a gente se esforça ao máximo aqui para conseguir trazer assuntos relevantes e que ajudem, que agreguem no dia a dia. Eu acho que nada melhor do que a gente trazer coisas que a gente aprendeu durante o ano. O que tu acha? Com certeza, cara. Até nesse bate-papo que a gente vai ter aqui agora, a gente vai conseguir trazer insights também do que a gente aprendeu vivendo como empresário, então como Zaio, como gestão da Zaio, mas também como a oportunidade de tudo que a gente viu com os clientes, né? Exato. Então trazer também muitos assuntos de coisas que a gente debateu nesse ano com os nossos clientes. A gente está sempre buscando agregar mais, entrar mais no negócio do cliente, ser cada vez mais participativo. Queira ou não queira, a gente é responsável por uma fatia do negócio, que é muito importante, que é o tráfego, que é as áreas que a gente atua aqui hoje, mas é certo que isso sozinho não entrega o resultado total, né? E a gente fica cada vez mais tentando, no mínimo, orientar, no mínimo, trazer parceiros. Então, do que a gente não consegue, é óbvio, a gente não vai conseguir tratar todas as áreas, mas que a gente consiga cada vez mais, é isso que a gente busca, ter parceiros para recomendar, trazer gente aqui nos nossos podcasts, nossas lives, que venham para realmente agregar e ajudar para que os nossos clientes se desenvolvam em todas as áreas, né? Que é isso que é muito importante. Legal, cara. Até vou puxar já um assunto, tu tocou nessa parte sobre cliente. Acho que uma das coisas, parece até meio óbvio, né? Mas uma das coisas que eu acho que a gente mais aprendeu esse ano, aqui a gente vai falar sobre vários aprendizados, né? Acho que os nossos aprendizados, de alguma forma, podem evitar erro de outras pessoas ao visualizar esse episódio. Porque foi as coisas que a gente aprendeu, a gente vai compartilhar aqui, e eu acho que as pessoas podem absorver isso e prestar atenção. Talvez não seja nada meramente disruptivo, mas para nós também não era. E a gente aprendeu muito. E esse ano uma coisa que a gente fez muito foi estar cada vez mais próximo dos nossos clientes. Inclusive agora, no final do ano, a gente fez uma ação de conversar com todos eles, né, ou quase todos eles que puderam nos receber. E foi um baita aprendizado, né? Acho que a gente conseguiu ouvir muita coisa, aprender muita coisa. E a reflexão que eu tive, queria até saber de ti, muitas vezes a gente senta ali atrás da mesa e pensa, né, como que eu consigo melhorar meu produto? Como que eu consigo impactar o cliente da melhor maneira possível? E a gente traz essas perguntas sinceras e que, de fato, pelo fato de sermos comprometidos, mas nada se compara a quando a gente pergunta direto para ele. Quando a gente faz perguntas específicas e o cliente nos diz o que é legal, o que faz sentido e o que não. E a partir disso, a gente toma as ações, né? Ah, não, totalmente, é uma escola, né? Quando tu ouve teu cliente, que é o cara que realmente entende das tuas fraquezas, dos teus pontos fortes, né? Realmente ele tem o ouro, assim, ali que a gente consegue entender muita coisa. E nessas visitas que a gente fez, realmente foi muito, muito bom, muito proveitoso. A gente conseguiu olhar para muitas coisas. A gente até queria fazer uma validação, que a gente... Todo ano é fato que quando a gente chega no final do ano, a gente fica muito reflexivo, né? A gente sempre fica olhando para as coisas que a gente faz, como a gente faz, os nossos objetivos. E uma das coisas que entrou no nosso... Nesse momento mais reflexivo e também de planejamento de 2025, foi melhorar as nossas entregas de fato, né? Então, como a gente estava entregando os nossos trabalhos, as nossas demandas, né, aos nossos clientes, e onde veio a ideia de visitar 100% da nossa carteira, e a gente não conseguiu visitar todo mundo, porque nessa época é muito tumultuado para as indústrias, para as empresas, então teve gente que não conseguiu nos receber, mas das visitas que a gente fez foram muito bons, assim. Então, realmente ouvir o cliente tem muito ouro, né? Isso acho que é não somente em empresas de serviço, né? Mas, por exemplo, poxa, quem tem um e-commerce, passar a mão no telefone, ligar para os clientes, né? Se possível, falar pelo WhatsApp, se possível, fala pelo e-mail, fala por onde dá, mas fala com o teu cliente, né? A gente fez isso no momento de final do ano, pensando num planejamento de 25.
Mas se tu pensar, por exemplo, numa troca de coleção, eu vou lançar novos produtos. Não tem ninguém melhor do que o nosso cliente para falar a respeito disso. Então, para falar o que ele busca, o que ele pensa, o que ele gostaria de comprar, o que ele não gosta que seria interessante ser melhorado. Então, nessas oportunidades que variam de negócio para negócio, no nosso caso, nosso negócio não tem troca de coleção. Não passa por isso. Mas as indústrias da moda, por exemplo, passam muito por isso. Então, é um momento muito oportuno para a gente ouvir o cliente antes de lançar um produto. É óbvio que a troca de coleção ela acontece invertido, né? No verão eu estou produzindo inverno, no inverno estou produzindo verão, enfim. Mas essa pesquisa com a base de cliente é fundamental. E aqui eu já puxo até um gancho. Muita gente foca muito em adquirir novos clientes, que fala muito em vender para mais clientes, mas tem um ouro muito grande em conversar com os clientes para vender mais para esses clientes. A gente sempre fala muito em aumentar o LTV, né? Fazer eles comprarem mais vezes. Mas esse processo de escutar, ele inclusive influencia nisso. Então, quantas empresas nem sabem quantos clientes tem na base? Quantas lojas que eu conversei nesse ano que não cadastram os seus clientes, por exemplo? Não vai ter oportunidade de conversar com o cliente para entender as dores dele, se tu nem sabe quem é o teu cliente. Então, é óbvio, é importante eu ter o meu cliente cadastrado, por exemplo, para eu poder vender novamente. É o maior objetivo. Mas também nessas horas para poder me desenvolver, para poder ter esse contato com ele, se eu não conheço ele, eu não vou conseguir fazer. No nosso caso, é muito lógico, uma empresa de serviço que tem contato direto com os clientes. Mas empresas que vendem produtos físicos, por exemplo, segue uma linha muito parecida, aí tem que ter algumas melhorias no processo, eu tenho que cadastrar o meu cliente, eu tenho que ter um ponto de contato, às vezes não tem nem pós-venda, né? Então é importante fazer o beabá, né? Fazer o que já era para ser feito. Hoje um pós-venda é fundamental para estimular uma recompra. Mas eu vejo que ouvir o cliente, estar perto do cliente é muito importante. E aí, se a gente botar umas casinhas para trás, o que era aparentemente óbvio, mas não é, por exemplo, eu identificar quem são os meus clientes, cadastrar esses meus clientes. Eu vejo, então, beleza, talvez tenha gente que não ouça os clientes ou que não converse com eles, mas também tem gente que não cadastra esses clientes. E aqui tem uma lacuna muito grande e muita oportunidade também, né? Exato, exato. Eu sempre falo que toda venda tem um CPF, né? Então, das vendas que eu fiz no mês, seja para empresa de serviço é recorrente, então é um pouco mais fácil, mas também fica a reflexão, porque é o nosso caso. E seguindo essa tua analogia de e-commerce, né? Quem comprou pela primeira vez, como é que foi essa experiência? E quem comprou pela segunda, pela terceira, até entender por que a pessoa está comprando de novo. Eu acho que essa reflexão, a gente consegue pegar a mão no telefone e ligar para alguns. Tem cliente que vai fazer via formulário, vai fazer via resposta no WhatsApp. Tem várias formas de a gente conseguir se conectar com o nosso cliente, mas acho que a essência eu posso tanto fazer perguntas específicas para me ajudar no desenvolvimento do ano seguinte, que foi o nosso caso. A gente fez perguntas específicas sobre pontos específicos que a gente já sabia que precisava mudar. Mas eu acho que o grande check da mudança, a última assinatura do cheque vem do cliente, né? Faz sentido nós mudarmos de A para B? Faz sentido a gente sair do ponto A para o ponto B? E o cliente vem validando tudo isso, então já é algo que está na nossa linha, no nosso radar, e a gente conseguiu validar isso e seguir. E eu acho que, seguindo também no que tu falou, sobre a aquisição de novos clientes, né? Eu acho que para todo negócio, a saúde do negócio é a retenção do cliente, né? O Rony no podcast falou muito para nós sobre isso, né? Nós não estamos preocupados em ser a empresa que os clientes mais vão, mas sim as que os clientes mais voltam. Eu acho que todo mundo deveria fazer essa reflexão. Matematicamente, é mais barato vender para quem já é da tua base, né? Tu fazer uma nova venda, porque daí tu não tem um preço de aquisição. E no nosso caso, eu acho que esse ano a gente sempre tentou se aproximar muito do nosso cliente, mas esse ano acho que a gente fez algumas ações, seja indo visitar o cliente na empresa dele, seja trazendo ele para o nosso escritório, seja fazendo uma reunião por videochamada, por telefone. Acho que a gente conseguiu aprender muito isso, né? E tudo que a gente vai falar aqui, olhando para o nosso negócio, para os nossos aprendizados, podem ser transferidos para cada um de vocês aqui, para o negócio de vocês. Eu acho que o que a gente traz aqui pode ser transformado para o negócio de vocês. A gente conversa com vários negócios e, majoritariamente, a gente conversa hoje com e-commerce. Mas boa parte desses e-commerces tem loja física também, por exemplo.
E aí, claro, a gente conversa com muitas empresas que ainda não que não estão no digital, mas ainda a grande fatia é o físico. E eu vejo que muitas coisas que, como a gente está o digital, o mercado digital é absurdamente competitivo. Igual o Robson falou também naquele podcast lá, que só tem a Série A. Quem está no digital está jogando a Superliga, está jogando o melhor dos campeonatos, o mais acirrado, né? E no digital é muito comum, é meio padrão que tu tem esses dados, não que tu analise, mas que tu tenha. Dados como, por exemplo, ticket médio, como recompra. Hoje, a boa parte das plataformas, uma plataforma de e-commerce já vai entregar muito dado assim. Aí tu vem com o Google Analytics, que já entrega muito desses dados. É óbvio que nem todo mundo olha para esses números, ou analisa, mensura, otimiza com base nesses dados. Mas quando a gente vem para o mercado físico, que ainda não, eu acho que não avançou tanto quanto os negócios digitais, é uma lacuna muito grande aqui. Porque quando tu pensa, por exemplo, numa loja física, quando tu paga o aluguel dessa loja física, tu tá pagando pelo tráfego de pessoas. Ou seja, eu pago para levar as pessoas na minha loja. Então, se eu tenho uma loja onde um ponto não é tão forte, eu vou pagar um aluguel mais barato e automaticamente eu tenho menos pessoas entrando na minha loja. É uma analogia muito próxima ao tráfego pago, por exemplo. Quanto mais eu invisto, mais pessoas entram na loja. No físico é a mesma coisa. Em locais mais movimentados, onde existe uma concentração maior de pessoas, Um shopping, por exemplo. A tendência é que o aluguel seja mais caro. E aí compensa no volume de vendas, no volume de pessoas que entram no meu negócio. Mas um ponto que é muito controlável por nós é a questão do ticket médio. Vamos parar para pensar. Hoje, se a gente faz 1.000 vendas a R$100, a gente está falando de um faturamento de R$100.000. Se a gente fizer uma venda, um ticket médio, aumentar esse ticket médio para R$130, que é um pequeno ajuste, a gente leva o nosso faturamento para 130 mil. Imagina um crescimento de 30%. Vendendo melhor, vendendo mais para aquele cliente. Eu vejo que muitas empresas, por exemplo, parcelamento acima de R$300 é em 3 vezes sem juros. Mas o cliente só fica sabendo disso quando ele chegar lá no caixa para pagar. A mesma coisa acontece no e-commerce. Quando na home do teu site tu tem falando lá em até 3 vezes sem juros acima de R$300, né? Mas na página de categoria já não tem mais nada que fale. E aí tu roda um anúncio que joga para a página de categoria. A maioria dos clientes nem navegam na home, vão direto para a página de categoria, porque o anúncio é direcionado para lá. É o mesmo problema que tu não está comunicando a oferta e é uma surpresa para o cliente, uma surpresa grata. Quando ele chega no caixa para pagar, pode fazer 3 vezes. Ou seja, esse parcelamento não necessariamente influenciou na compra. A pessoa compraria esse R$300, independente se fosse sem juros ou não, parcelasse 3 vezes ou não. Porque ela só foi saber disso lá no caixa. É a mesma coisa no checkout. Quando a pessoa chega lá na hora de botar o cartão, parcela 3 vezes, vou parcelar em 3 vezes sem juros. Aí para o nosso empresário aqui, dono desse e-commerce ou dono dessa loja, a gente tem um custo para parcelar em 3 vezes sem juros. Seja ele em termos de fluxo de caixa, onde eu não antecipo e então recebo picado, isso é um problema muitas vezes, que é o fluxo de caixa. Ou para quem adianta, tu paga um valor para adiantar. Ou seja, eu estou gastando para a pessoa comprar um volume maior, mas o benefício que é fazer com que ela compre mais através desse benefício, eu não estou utilizando. Então, por exemplo, você de casa aí que tem uma loja física, primeiro passo, qual é o ticket médio do mês passado? Eu tenho certeza que a maioria das pessoas não avaliam isso numa loja física. E é um ponto fundamental. É muito comum no e-commerce tu avaliar isso. Mas na loja física, isso também ocorre. Esse mesmo movimento ocorre. O ticket médio ele tem que ser estratégico. Ele não pode ser uma consequência do acaso. Né? A gente tem que vir com estratégias para fazer com que a gente possa aumentar, por exemplo, o ticket médio. E aí tu pega, quando eu visitei nesse ano que passou, por exemplo, muitas lojas, muitas empresas, eu vejo que ainda não é algo unânime, assim, não é algo
muito praticado, sabe? Sim. Então, poxa, é um baita impacto, imagina, aumentar 30%. Eu falei de aumentar R$30. Vamos pensar em quem vende aí moda, é vender uma t-shirt a mais. E hoje é muito mais do que R$30 uma t-shirt, né? Então, vamos supor, aumentei de R$100 para R$150. A pessoa tinha levado 2 camisetas, levou 3. É 50% de aumento, né? E isso vem muito, às vezes, nos benefícios que tu dá para que ela leve realmente. É igual no site ter o frete grátis. É a mesma estratégia, é aumento de ticket médio. Na loja física, eu vejo que isso é muito pouco explorado. Muito pouco explorado. E aí tem muita oportunidade. Então, muitas vezes eu faço isso no meu e-commerce, mas eu nem me dou conta de que na loja física eu posso aplicar as mesmas estratégias. E o primeiro passo é eu ter um sistema, um RP, que dê essas informações. Então, o primeiro passo tem que conseguir coletar. Afinal, nada que tu não consegue mensurar, tu otimiza, né? Exato. Se tu não mensura, tu não otimiza. Exato. Então, eu vejo que são pontos importantes, assim. As estratégias que a gente usa no digital funcionam demais no mundo físico também. Legal, né? Legal. Outra coisa que a gente trouxe muito esse ano para debater com os nossos clientes é os clientes que a gente mais consegue entregar resultado. A gente consegue mais construir case e construir um resultado sólido. São os clientes que são mais próximos ou mais afastados da gente? A participação é fundamental, né? É imprescindível, né? Eu sempre falo, tá? Eu não posso, de forma alguma, querer que o teu negócio tenha mais certo do que tu mesmo. Acreditar mais no teu negócio do que tu mesmo que é dono. A gente quer, é óbvio, a gente tá sempre, torce tanto quanto, a gente trabalha tanto quanto. É porque o resultado do nosso cliente é o nosso resultado. Sim. Porque quem tá aí, quem empreende, tem que dar o sangue, tem que ser o maior fã da marca, tem que ser o maior maluco para fazer aquilo dar certo. Exato. E eu acho que algo que a gente trouxe muito para os nossos clientes hoje é porque é muito comum, né, Gustavo, acho que nas reuniões que a gente faz de prospecção e tudo mais, ou às vezes até no dia a dia com os nossos clientes, eles fazerem uma atribuição direta, né, entre o resultado do e-commerce como se fosse uma variável que só nós controlamos. E todos os inputs daquele resultado é gerado somente por nós. E como tu falou no início, nós somos uma parte disso. Uma parte importante para quem faz tráfego pago. O tráfego ele é uma super ferramenta de atingir objetivos, de gerar resultado. Mas ele por si só não é o suficiente muitas vezes. É preciso outras ações para entregar esse resultado. Então, quando o cliente, por exemplo, contrata uma assessoria, seja Zayo, seja outra assessoria, e ele tem, por exemplo, um e-commerce, que é grande parte dos nossos clientes hoje, ele tem que se atentar porque o resultado foi atingido ou não foi atingido. Normalmente há uma atribuição somente à agência ou à assessoria, que seja. Mas todas as ações que envolvem, estou até falando agora sobre uma questão de estratégia de oferta e de como apresentar aquela oferta para o teu cliente, o quanto isso é estratégico e tal, e a gente orienta sobre isso, a gente trabalha dentro disso, muitas vezes. Mas, por exemplo, se o cliente é responsável por fazer o social media dele, as postagens e tudo mais, concorda comigo que se o cliente fizer um excelente trabalho de postagem, ter frequência, ter linha editorial, ter consistência, trabalhar com influência, vai impactar positivamente o resultado do e-commerce? Sem sombra de dúvida. Então, o resultado é feito a 4 mãos, o trabalho é feito a 4 mãos. Então, nós somos responsáveis por tráfego, ou por social media, ou por CRM, ou pelo marketplace, são os produtos que a gente serve ao nosso cliente, mas o cliente ele sempre vai estar presente no resultado ali, para bom e para ruim, inclusive. Porque quanto mais ausente, foi a pergunta que eu fiz, o cliente for, mais difícil é o contato que a gente tem com ele. E, invariavelmente, nesses quase 4 anos de Zayo, os clientes que a gente mais trouxe resultados são os clientes que a gente mais tinha parceria, proximidade, confiança, relacionamento, presença, consistência. E os clientes que a gente menos tinha resultado são aqueles clientes que ainda não confiaram. Sabe aquele cliente que a gente parece que ele ainda não acredita na gente, ou ele ainda não acredita no projeto. A gente está acreditando, como tu falou, às vezes até mais do que o cliente. Então, esse ano a gente trouxe muito essa mensagem para o nosso cliente de, tu está de clientes todos os meses. Nós temos CRM para te entregar aqui, para ajudar a aumentar a recorrência. Tu está num momento ainda que não comprou, ou tu faz isso internamente. O quanto disso tu está aproveitando no teu negócio? Porque a gente está trazendo clientes novos todo mês, eles estão fazendo transação. Eu até falei sobre a venda com o CPF, né? Quem são as pessoas que estão comprando de ti? Qual que é a tua taxa de recompra? O quanto tu está manipulando isso? Porque isso vai influenciar no resultado do teu negócio, para bom ou para ruim. Então, entender, quando eu contrato uma assessoria, quando eu contrato um parceiro,
o quanto ele pode me ajudar? Isso é muito claro. Quais são as opções que eu tenho com ele? Mas o que eu tenho que fazer no meu negócio? O que ainda é minha responsabilidade? Ou porque eu quero internalizar, ou porque eu não contratei simplesmente. Então, acho que deixar muito claro as ações de cada um e obviamente, a gente aqui tenta dar todo o suporte possível, mas eu acho que isso é imprescindível para a gente conseguir ter uma boa relação e conseguir avançar com os resultados, né? É demais. Não, cara, com certeza essa participação é algo que impacta muito no resultado. Eu sempre digo assim, as empresas muitas vezes contratam alguns parceiros estratégicos, que é fundamental ter. Eu contratei a Zayo, contratei uma plataforma de e-commerce, contratei um CRM, e nada se conversa, nada se conecta. As estratégias, elas não são unidas muitas vezes. Isso pela falta de realmente eu sempre falo, um diretor de marketing, por exemplo, nas empresas. A gente teve recentemente na palestra do João Branco, ele era o diretor de marketing, né, o vice-presidente de marketing, né, do Brasil, e do McDonald's, e tipo, ele é um cara estrategista do Mac em si, Da né? marca, né? É óbvio, estou trazendo um exemplo de uma multinacional, enfim, mas é pensar como é necessário alguém que conecte as estratégias. Assim como da loja física, hoje a estratégia omnichannel, ela vem dominando, ganhando espaço, que é, né, a gente atrelar todos os canais, então a pessoa pode comprar em todos os canais de venda, seja na loja física, seja no e-commerce, ela vai ter a mesma experiência, vai ter a mesma comunicação, vai ter as mesmas ofertas. Isso é importante, é a maior tendência agora, faz tempo já que está vindo nesse caminho, mas a tendência é que isso cada vez seja o mais comum, né? E tem que ter alguém conectando essas estratégias de marketing e vendas. Então, quando tu já não tem alguém que faça isso, eu entendo a correria, a gente sabe quanto é corrido, né? Tipo, é muito corrido. Empreender é uma montanha russa, é matar vários leões todos os dias, a gente compreende isso, mas quando a gente quer ter um negócio sério e que tenha resultados expressivos, é fundamental que a gente tenha uma participação, seja com alguém especializado nisso, ou tu mesmo ali junto, fazendo acontecer, estudando, se desenvolvendo. A gente sempre gosta de ser o mais aberto possível. E quando a gente vem com alguns argumentos no sentido de, por exemplo, né, gente, o ticket médio está baixo. Para a gente melhorar o retorno sobre o investimento, a gente precisa vir com alguma oferta, que é o mesmo exemplo que eu dei da loja física, alguma estratégia para fazer esse aumento de ticket médio. Hoje, gastar R$20 para fazer uma venda, CPA de R$20, para uma venda de R$100, a gente está falando de um ROAS 5, um custo em mídia de 20%. Se eu pego e levo essa mesma venda para um ticket médio de 180, eu estou abaixando esse meu custo em mídia consideravelmente e meu ROAS está batendo para 9. Né? O meu custo em mídia está na casa de 11%. Ou seja, tive uma redução de 9%, 9 pontos percentuais em termos de custo em mídia, e 9% a menos de custo é 9% a mais de lucro. Isso se dá pela estratégia de aumento de ticket médio, por exemplo. Só que é importante que, além da orientação que cabe a nós fazer, a parte de, por exemplo, vou lançar um produto, vou lançar uma estratégia que faça esse aumento de ticket médio, é muita responsabilidade do empresário fazer isso, pensar nisso, lançar produtos que sejam compatíveis com essas novas estratégias, que vão preencher essas lacunas, que poxa, um ticket médio baixo. Sim. Então, eu vejo que quando a gente traz, muitas vezes, esses pontos, os clientes acabam, às vezes, vendo isso como, por exemplo, uma desculpa. Não, o Gustavo está falando isso porque está com uma desculpa, né? Tipo, está dando isso como um argumento aqui para me engambelar. Enquanto, na verdade, é um fato claro, as empresas precisam ter bons ticket médios. Então, vejo que são alguns pontos que... Sim, e as próprias ações, né, no dia a dia, né? Por exemplo, se o Gustavo é meu cliente e ele comprou tráfego pago de mim, eu vou tentar servir ele da melhor maneira possível, com todos os insights, materiais, uma série de coisas, e com o próprio tráfego. Mas vão ter várias ações que o Gustavo vai ter que fazer no dia a dia ali para aproveitar o máximo possível o resultado. Então, fazer uma live, por exemplo, pode fazer muito sentido para o teu negócio. Qual é a estratégia pré-live? O que vai ter na live? O que vai ser o pós-live? São várias ações que a gente orienta, mas que o cliente vai ter que tomar essas ações. Uhum.
fazer grupo VIP no WhatsApp, por exemplo, para o cliente receber uma oferta primeiro, ter algum benefício diferenciado que não vai encontrar em outro lugar. São ações de retenção, de recorrência do teu cliente, ou até de incentivo à primeira compra, para aquele que não comprou ainda. Enfim, tem várias estratégias que são satélites, né, que agregam ali ao trabalho do tráfego pago em si. Então é muito importante no teu dia a dia fazer essa análise. E o Gustavo comentou um negócio que eu quero já aproveitar e entrar, que é o que a gente mais encontra de dificuldade, e para nós como gestores agora, tem sido um aprendizado, eu acho que vai ser um aprendizado eterno, é saber olhar para números. Então acho que todas as tuas ações, elas devem ser norteadas a números. E o que mais a gente encontra, e a gente sabe que é uma dor do Brasil, acho que na pessoa física, né, todos nós não fomos orientados a ser financeiramente bem-sucedidos, ou saber lidar com dinheiro, saber lidar com investimento. E quando a gente vai para a pessoa jurídica, isso é ainda mais exponencial. Escala alguns degraus. Exatamente, só que agora é com mais risco, né? Fazendo, às vezes, empréstimo, pedindo dinheiro emprestado, espero que não para agiota, né? Mas é muito comum a gente ver negócios onde não existe uma gestão orientada a números. Existem vários achismos e preconceitos, ou às vezes a gente até fala aquela meio que papagaio, né? Como se a gente fala muito aqui sobre o Ruas 10, né? Eu tenho Ruas 10, cara, depende do teu negócio, não é bom, pode ser pouco. A depender, tu tá perdendo a oportunidade de escala. Mas eu acho que tem sido um aprendizado para nós, tá aqui na nossa lista de aprendizados do ano, e a gente vê muito isso no mercado. São os clientes que não sabem olhar os números deles, eles não sabem o que é a margem de contribuição, o que é a margem de contribuição dos produtos deles, por isso eles não sabem qual que é o ROAS ideal deles, eles não entendem que muitas vezes o negócio pode estar dando lucro e o problema é fluxo de caixa para poder investir em mais produtos, em compra, para comprar mais barato, compra mais volume, descapitaliza e acaba confundindo as coisas, e isso evita deles poderem crescer, né? Totalmente, cara, totalmente. É fundamental isso. Eu acho que entender que toda empresa começa meio desorganizada, assim, Total. né? Todo mundo começa, assim, aprendendo muita coisa. Essa parte de custo, a gente deveria aprender isso, olha, lá no primário, lá quando estamos na escola. O Brasil não é um país onde as pessoas aprendem sobre isso, né, na educação básica, e é um problema latente. Eu acho que, inclusive, isso influencia, inflaciona muito essa questão de 60% das empresas fecharem nos 5 primeiros anos. E 90% dos e-commerces fecham no primeiro ano. Foi um dado que o Robson trouxe para nós no nosso webinar aqui só para clientes, e é assustador isso, né? Assustador. E mostra o quanto uma recomendação, a gente fez desde o nosso primeiro ano da Zayo, né? A gente contratou uma consultoria financeira porque nós estávamos crescendo muito. E a gente já ouviu falar, e eu acho que muitos de vocês, inclusive, que as empresas quebram crescendo. Principalmente se crescem muito rápido, elas podem quebrar. E a gente, por ter referências e por acompanhar muitas pessoas e por sempre buscar se desenvolver, a gente procura isso lá no início. E foi um dos melhores, se não o melhor investimento que a gente fez até hoje na nossa empresa, que foi aprender sobre gestão financeira do negócio. E a gente, inclusive, indica isso para os nossos clientes, indica até a nossa própria consultoria financeira para os nossos clientes, porque a gente entende que se eles dominarem isso, eles vão sair dessa estatística tão ruim que a gente enfrenta no Brasil, seja de e-commerce, seja negócio como um todo, porque às vezes não é o problema de venda, só está vendendo errado, está vendendo pelo preço errado, está escalando um prejuízo e tal, e essa busca, eu acho que um dos melhores conselhos que a gente poderia dar aqui, que a gente tem aprendido, é investir nesse conhecimento, ter alguém ali de financeiro, olhar, ter uma planilha, por mais básico que seja, não precisa ser um sistema caro, vai funcionar para tu ter alguma orientação. O financeiro, ele é uma bússola, e ele, o Lázaro, a gente acompanha, ele fala que muitas vezes o teu caixa, tu acha que o teu caixa é problema, mas ele é sintoma de algo. Então o DRE, ele vai te mostrar, ele vai ser o sintoma de alguma, tu vai ver sintoma de alguma coisa ali. E aí tu vai entender, poxa, eu não estou tendo lucro, mas o que está acontecendo? Será que o meu custo está muito alto? Deixa eu entender a minha mercadoria, ou meu serviço, ou minha mão de obra. Onde é que eu tenho que mexer para poder deixar o meu negócio mais rentável? E é algo que a gente vem aprendendo muito, né, e executando o nosso negócio. Né? É tão verdadeira essa importância, cara,
esse olhar que a gente tem, que hoje no nosso processo comercial, toda reunião de diagnóstico, que é o primeiro contato com o cliente, a gente busca, obviamente nem todo mundo abre as informações, mas a gente busca fazer um diagnóstico realmente da parte de custo. Isso é tão importante, cara, que ontem eu estava numa reunião e olha que loucura. Uma empresa que já vende significativamente, tá? O objetivo de lucratividade é 10%, a gente está falando de uma margem conservadora, não é ninguém pedindo uma margem absurda. Só que quando eu fui analisar os números, a margem de contribuição, ou seja, aquilo que sobra depois que a gente paga os custos variáveis, mercadoria, imposto, tudo que varia, né? Era de 13%. Quanto? 13%. 13%. O custo variável de 87%. Cara, para eles terem uma margem de lucro de 10%, por exemplo, nos contratando, imagina, a gente estaria falando de uma operação que, vamos supor que fature R$200 mil, ia sobrar R$6 mil, tá? Para pagar todo o custo fixo, que envolve os funcionários, envolve o aluguel, envolve contabilidade, envolve azaio, e o investimento em marketing. Ou seja, um resultado para ser minimamente, possível, seria, sei lá, ter um custo muito baixo de uns R$2 mil de custo fixo da empresa e investir uns R$2 mil em tráfego e voltar a 200. Seria um retorno de 100 vezes o valor investido. Isso é possível? Olha, é um negócio muito improvável. O que eu trouxe para eles? O primeiro passo seria a gente aumentar essa margem, seja diminuindo o custo variável, que seria comprando melhor, e tem muita gente que ganha dinheiro aqui, comprando bem, né? Ou seja, aumentando um pouquinho o preço de venda. Era um preço muito competitivo realmente, notando que já vende um valor ok organicamente, mas era muito baixo para investir em tráfego, né? E a gente acabou não levando para frente se a gente não fizer isso. Então a gente dá tanta importância nisso, realmente, a gente olha tanto para isso, que a gente está no ponto de ajudar o cliente a calcular, tá junto com ele nesse ponto. A gente recomenda muito ter uma consultoria financeira perto, é fundamental. Isso nos ajuda muito. E aí a gente viabilizar, porque nesse caso, mesmo que tivesse um resultado estrondoso, vamos supor que ela investiu 5 mil e faturou 200. É um negócio, é voltar 40 vezes o valor investido, rosto 40. Absurdo. Ainda assim não seria bom. Não entregaria o objetivo deles. Então olha a importância da gente estudar isso, dos clientes dominarem isso também, porque não era um consentimento. Não era algo que estava claro para aquela empresa. Tanto que ela fez um investimento em outro momento e eles se decepcionaram com o tráfego. Sim. Só que eu tenho certeza que o problema não era o tráfego. O problema é que não tem margem para trabalhar com isso. Então a gente tem outro problema, que é custo. Então é uma outra dor para ser tratada. Não que o tráfego não precise, porque sim, o tráfego veio para botar escala. Imagina um produto muito competitivo. Já falei, uma campanha de Google Shopping, onde o produto tem procura e tu é muito agressivo, comercialmente falando. É muito bom. Só que não tem margem. Tá? Então torna muito difícil. Essa parte financeira pode mudar o teu jogo. E é um ponto muito importante. Quando a gente tem os custos desequilibrados, ou a gente não sabe ler os números, ou a gente não consegue trabalhar eles da melhor maneira possível, o único indicador que a gente olha é o faturamento. E muitas vezes a gente já se pegou muito nisso, né? Nessa busca incessante por faturamento, porque alguém que está em casa, levanta a mão se não quer faturar mais. Todo mundo quer. Só que hoje em dia no Brasil, por conta a gente está vendo o dólar aí na maior alta, uma das maiores altas da história, né? O dinheiro está muito caro. A gente está vendo a inflação aumentar cada vez mais. Então está muito caro pegar dinheiro. Então o que grandes empresários estão falando hoje, porque tem momentos no Brasil que tu olha que existem ciclos, né? Ciclos de muito crescimento, a um juros menor, então eu consigo acelerar mais. E tem momentos como esse que a gente está vivendo, que as empresas estão olhando muito mais para lucro, né? Cara, vamos olhar a lucratividade, vamos olhar crescer com saúde, não, vamos cuidar com o endividamento, porque existe um momento de acelerar e existe um momento de deixa eu organizar a casa. E quando a gente não tem muito controle sobre os números, ou de alguma forma tá olhando de forma míope, a gente persegue o faturamento
e esquece que, na verdade, o que vai para o teu bolso é a diferença entre o teu custo e o teu faturamento. É o que está no meio, que é esse gap, que é o teu resultado. E muitas vezes, tu pode aumentar o teu faturamento e não necessariamente ter lucro, não necessariamente aumentar o teu resultado. Porque tu tem que ter esse controle, tu tem que trabalhar com as duas rédeas, é o faturamento e a do meu custo. Então, eu acho que esse domínio sobre o teu financeiro, sobre o teu resultado, se tu não conseguir pagar uma consultoria financeira, que foi o nosso caso, tem um monte de vídeo no YouTube aí, tem um monte de curso barato, para planilhas gratuitas, enfim, para no mínimo tu ter algum tipo de controle e seja alguém que sim, quer aumentar, quer fazer o teu negócio crescer, mas seja uma pessoa que olha para custo também. Eu acho que também deve ser um dos melhores conselhos que a gente pode dar para as pessoas aqui. Parece meio bobo, meio básico, mas custo é igual unha, né? Corta todo mês, tal. Principalmente agora nessa época do ano, faz um orçamento base zero, olha toda a tua linha de custo, olha número por número. A gente fez isso, né? A gente olha linha por linha por linha, entende, cara, faz sentido, não faz sentido, dá para renegociar, vamos manter, não vamos manter, dá para trocar, tem uma outra alternativa, porque tu diminui o teu custo. E quando tu diminui o teu custo, se tu teve uma diminuição, cara, aquilo pode ser, na verdade, o teu próprio lucro. Muitas vezes, ou tu pode sair do prejuízo, ou tu pode começar a lucrar. Então, faça esse exercício, revise, sai desse podcast, desse vídeo, ou desse corte, enfim, o que isso vai se tornar, no fim das contas, né? E faz essa análise que provavelmente vocês vão encontrar muita oportunidade aí, né? Luiz, nessa linha de entender o momento, cara, eu digo mais, tá? É tão importante tu conhecer o teu número, porque isso vai ditar também o ritmo com que tu vai crescer. Quando a gente pega um e-commerce hoje, por exemplo, é fundamental tu trabalhar com a tua base de cliente. Vamos supor, vou trabalhar com uma estratégia de e-mail marketing que muita gente acha que não funciona, mas funciona muito. Primeiro passo é tu ter uma base de cliente. Então, às vezes, tu tá buscando tu ter uma lucratividade muito alta no começo, num momento onde tu não tem muita base de cliente, tu ainda não tem um grande volume de recompra, e hoje cada vez mais está mais caro anunciar. Né? Por exemplo, hoje os anúncios são 100% atrelados ao dólar, por exemplo. A tendência é que o CPM, que é o custo por mil impressões, encareça cada vez mais. E como um leilão, mais pessoas anunciando. É mais pessoas anunciando e cada vez mais caro. Então, beleza. No começo, é muito raro tu ter excelentes resultados a ponto de ter uma alta lucratividade. Sem falar em investimento em estoque, toda essa questão que beleza, sobrou, mas eu tenho que pagar agora a matéria-prima, eu tenho que pagar aqui o fornecedor e tal, então tem todas essas questões também. Mas no começo do negócio, às vezes tu abre mão de margem para, por exemplo, adquirir cliente. Então, às vezes tu tá num momento que o teu momento não é ter 30% de mais lucro, 20% de mais lucro. Não, meu momento agora é crescer para aí sim, daqui 3 anos, 2 anos, 5 anos, eu buscar esse resultado, porque agora tem uma base imensa de clientes satisfeitos com o meu produto, compram novamente. E agora tem estratégias para fazer com que eles comprem novamente também. Né? Não é só organicamente que eles compram, eu vou lá buscar eles também com diversas estratégias. Então, entender o momento, poxa, não, meu momento, cara, eu preciso ter mais cliente. Estou com uma base muito pequena. Então, mais agressividade nos anúncios, né? Mais escala. Vai chegar no momento que, agora estou com uma base interessante, vamos investir em estratégia de fazer eles comprar novamente. Dou uma segurada na escala e venho com mais orgânico. Daqui a pouco, poxa, quando as pessoas compram, elas compram bastante depois, a recorrência é boa, porque estou com uma boa estratégia. Estica o chicote de novo ali no investimento. E aí a gente começa, através de cada momento do negócio, vir com novas estratégias. Exato. E cuidar com a comparação, né? Muito importante. Porque muitas vezes a gente, principalmente por conta da internet, né? A gente consegue ter acesso a grandes empresários, a grandes empresas, e muito do que a gente está vendo ali é meramente o palco, não é bastidor. E a gente não faz uma série de ponderações quando a gente se compara. Quanto tempo essa empresa está no mercado? Quanto tempo esse empreendedor está empreendendo? Qual foi o momento que ele iniciou? Qual foi o ciclo que ele viveu inicialmente? Tu está num ciclo diferente agora? A pessoa que começou no e-commerce há 10 anos atrás está num ciclo, né, iniciou num ciclo completamente diferente de quem está montando o e-commerce hoje. Totalmente. Então, essa comparação, que é algo que a gente também vive conversando aqui, acho que isso que é o importante de uma sociedade e de estar perto de pessoas que nos ajudam, que nos orientam, que é cuidar muito com essa comparação. Então, muitas vezes a gente pega em reuniões, em conversas,
clientes que falam para nós, né? Mas o meu amigo, ou eu conheço alguém que fatura tanto, que investe tanto, que tem um de tanto. Mas, cara, aquilo são tão poucas informações e muitas vezes aquilo pode ser um telefone sem fio. Aquele dado que a pessoa tá falando para nós, muitas vezes ela está se penalizando por não atingir aquilo, por não conseguir aquilo. Não é nenhum dado real. Nem existe aquilo. Uma vez eu fui visitar um cliente e ela falou, poxa, fiquei sabendo de uma empresa aí, que não era atendida por nós, que está faturando 400 mil reais. Coisa de 3 meses, assim. Caramba, bastante. Começou do zero, 400 mil reais, é muito incomum, né? E eu falei, mas quanto que eles estão faturando, tu sabe? Por cima, eu falei, não sei. Tudo bem, então... Investindo? Quanto que eles estão investindo? Ela ligou porque era cliente dela. Ela tinha uma empresa física e tinha um e-commerce com a gente de outro segmento. Ela ligou para a cliente dela. Ela falou, não, eu tô investindo na casa de uns 100 mil reais. Bom, aí ok. Ela tá tendo um ROAS baixo, tá investindo pra caramba. Então, tu tem condição de investir 100 mil reais para faturar 400? Tem produto no estoque? Tu tem investimento para isso? Não tem, é muito... Se comparando. Então a gente vê muito isso aí, e aí o custo fixo dela provavelmente descolou pra caramba e tudo mais, mas quem que tem esse budget? Esse poder de investimento? Então, tem esse produto no estoque para vender? Enfim, tem uma série de variáveis aí que quando a gente se compara, eu acho que se olhar no espelho, fazer essa reflexão, é algo que a gente também constantemente sacode um outro aqui, né? Cara, mas a gente está olhando para alguém que está num outro momento. E o que a gente quer para o nosso negócio? Eu acho que todo empresário que montou sua empresa, primeiro, porque quer buscar uma vida melhor para sua família, para si, porque achou que empreender é o caminho que pode levar aos sonhos, objetivos, e entender como que tu vai agir dali para frente, tipo, o que tu busca pro teu negócio, para tua vida, o que brilha os teus olhos, e como tu pode criar um negócio que realmente vai fazer tu chegar no teu objetivo, que foi o que motivou tu a começar. Então, acho que cuidado com as comparações, cuidado com quando tu vê um e-commerce, quando tu vê uma loja, quando tu vê algum serviço que tem X de faturamento, que tem X de funcionário, tem que entender o todo, assim, porque essas comparações muitas vezes elas botam uma pressão na nossa cabeça, na nossa mentalidade, que elas não vão te impulsionar, elas vão mais te incapacitar a dizer, cara, eu não sou capaz de chegar lá, eu não estou conseguindo fazer igual, portanto eu não sou bom o suficiente. E na verdade não é só uma comparação desleal. Sabe, e uma coisa que eu acho que é fundamental tu ter pessoas boas ao teu redor. Perfeito. Porque tu vai saber aquela pessoa que chegou no 400 mil, que esse teu conhecido chegou, mas que te contou tudo o que ela fez para chegar lá, e quanto tempo levou e tudo mais, né? Inclusive, se ela deveria fazer igual, porque às vezes a pessoa diz assim, cara, não faz igual eu fiz. A gente ouviu pessoas falando isso. Claro. Eu não faria igual. Uhum. Então, assim, é fundamental que tu tenha realmente alguém para te ajudar, te orientar, então, que seja um mentor teu, um amigo que vai te dar conselho realmente de quem viveu o que tu pretende viver, né? E a pessoa vai te dar muito mais contexto às informações. Hoje, realmente, faturamento, puta métrica de vaidade. Posso estar faturando 1 milhão, gastando 980. Posso estar, às vezes, faturando 200 e lucrando 50. Então, é realmente muito relativo, muito relativo. Então, é importante que a gente tenha referências e referências que a gente tenha contexto, principalmente. Exatamente. O contexto é muito importante. Exatamente. E ter pessoas do nosso lado, seja o teu sócio, teus sócios, seja a tua esposa, o teu esposo, e eu acho que mentores, né, Gustavo? Foi uma coisa também que desde o começo das AIA a gente sempre buscou. Para quem acompanha a gente mais tempo aqui, viu a quantidade de pessoas que a gente trouxe para o podcast aqui, praticamente todas a gente tem uma boa relação, a gente conversa, pergunta, mostra o projeto Zaio, ouve deles, depois do podcast eles vêm aqui de novo, ou a gente encontra eles em outros lugares, a gente está sempre conversando e tentando extrair o máximo. O meu conselho, tenta montar um conselho consultivo, mas se tu não tiver condição, acha a melhor pessoa que tu puder, sabe, aquela que não é um João Branco do McDonald's, mas é a pessoa que eu conheço, que eu tenho acesso, que é a pessoa mais inteligente que eu conheço, que já construiu algo que eu quero construir, ou que já viveu algo que eu quero viver. Acho que isso é importante para ter veracidade, né? Totalmente. E busca pedir orientação para ela. Às vezes são pequenos insights, pequenas provocações, não seja uma pessoa com um ego elevado para não saber ouvir críticas e tudo mais, mas eu acho que é muito importante. Eu, Gustavo, a gente fez isso tem sempre mudado o jogo para nós, assim, tem sempre feito a gente evoluir, questionar,
porque são pessoas que a gente consegue se contatar, se conectar, que já construíram alguma coisa, já construíram uma empresa, já chegaram num patamar que a gente ainda não chegou, e elas vão olhar e às vezes vão falar até coisas que elas não fizeram, mas porque elas não sabiam na época, e que hoje elas fariam diferente. Então isso, se vocês pensar que cada erro para o empresário normalmente vem atrelado a custo, a investimento, a dinheiro, são vários milhares, né, de reais economizados por não errar, porque a pessoa está te orientando a não fazer isso. Então, também esse ano a gente seguiu com isso, avançou muito, montamos o nosso conselho consultivo, nos atrelamos a pessoas, conhecemos pessoas, puto importante, assim, né? Muito e legal, eu diria né? mais, tá? Depois que tu tem o conselho consultivo, por exemplo, não adianta só conversar, tipo, né? Tem que agir também. Mão na massa. Mão na massa. E normalmente, nesses casos, tu vai começar a ter que lidar com escolhas e decisões. Isso é uma coisa que esse ano a gente Foi algumas, né? viveu na pele, assim. Ter que tomar algumas decisões difíceis e mexer em coisas que não gostaria de mexer, mas porque se faz necessário. E o conselho, ele vem para te realmente aconselhar, mas cabe a ti fazer, e aqui um dos nossos códigos de cultura é que a gente faz o que tem que ser feito o mais rápido possível. Então, quando a gente entende, quando a gente compra a ideia de que a gente precisa agir, normalmente a gente age o mais rápido possível, obviamente com responsabilidade, né, cuidando dos detalhes, mas o conselho ele é fundamental e ele normalmente vai te colocar em situações de tomar decisões difíceis. E acho que no fim, empreender é justamente isso, né? Tomar decisão difícil o tempo todo. Exato, e não é tendo alguém do teu lado que tu vai terceirizar a responsabilidade. Eu acho que Totalmente. No fim do dia a pessoa vai te aconselhar, vai olhar para ti e dizer assim, cara, agora tá na tua mão se tu vai fazer ou não, faz sentido para ti ou não. E pagar esse preço, empreender é equilibrar vários pratos, né? A gente falou aqui sobre financeiro, falou sobre estratégia, tá falando sobre ambiência, sobre pessoas, e no fim do dia equilibrar tudo isso, ter um saldo positivo e, cara, bora outro dia, né? Mão na massa Então, e fazer acontecer. Exato, é muito, muito, muito importante. Então, tem sido um ano de vários aprendizados. A gente falou aqui sobre alguns deles, né? Então, controlar os teus custos, não olhar só para faturamento, se conectar com as pessoas certas, Entender o teu momento. entender o teu momento, olhar no espelho, né? Cuidar com as tuas comparações, conversar com os teus clientes, né? Ouvir deles, são eles que o melhor vendedor do mundo é o teu cliente, né? O melhor vendedor do mundo é o teu cliente. Então, quando tu tem um cliente satisfeito, ele vai te indicar, ele vai falar bem de ti, ele vai te ter como referência. Muitas vezes as pessoas nem compraram de ti, mas sabem que tu é bom e te indicam. Já aconteceu isso também. Lojas que eu comprei, empresas que a gente contratou, clientes já, antes de ser cliente, já fizeram isso com a gente. Então, acho que esse é o passo a passo. Esquecemos de alguma coisa? Com certeza. Com certeza teria muitas outras coisas para comentarmos, né? Mas são muitas lições, a gente vive muito intensamente, né? A gente vive realmente os momentos, a gente vive buscando conhecer mais, entender mais, vive conectado com pessoas. Eu acho que aqui tem um grande ponto. A gente tem que estar conectado com boas pessoas para nos orientar, para nos fazer ver diferente algumas questões. E principalmente é ter humildade de reconhecer os erros, de que a gente não sabe tudo, a gente está aprendendo, se desenvolvendo. Eu acho que ter essa humildade é fundamental para o avanço em qualquer área da vida, né? Em qualquer área da vida. E como o empresário não é diferente, a gente precisa estar sempre se desenvolvendo, buscando, acreditando, buscando pessoas para perto, ouvindo atentamente, né? Acho que essa humildade, nesse ponto específico de se enxergar como um ser que não está pronto, que não sabe de tudo, acho que também é capaz de mudar muita coisa, assim, sabe? Quando tu tem uma trava aqui, normalmente tu vai demorar mais a confiar nas pessoas, porque tu acha que não precisa de ninguém, tu não vai ter pessoas boas ao redor porque tu acha que não precisa, tipo, né? Essa humildade, ela é fundamental, né? Exato. E para 2025, com certeza a gente vai repetir e manter esses aprendizados, né? Virão outros, acho que todo ano é sempre várias descobertas, mas ter consistência naquilo que a gente aprendeu, replicar aquilo que a gente acertou, buscar de todas as formas evitar aqueles erros que a gente já conhece. Vamos errar para coisa nova, né? Vamos descobrir novos
novos erros, novos problemas, mas vamos evitar errar sobre as coisas que a gente já sabe que são erradas. Né? Tem um erro. Tem uma frase que eu gosto bastante, eu não sei de quem é essa frase, quem falou essa frase, mas a gente só aceita erro inédito. Exato. É interessante essa frase, né? Exatamente. É errar com coisas novas, realmente. Tá tudo bem errar. A gente tá testando, né? A gente tá tentando, né? E vai acontecer, né? E tá tudo bem, aquilo que tu falou. A gente mais não sabe de coisas do que sabe. Exatamente. É impossível a gente saber, se a gente conseguisse dividir todas as coisas do mundo, a gente sabe de 1% sobre tudo que acontece. Então a gente vai errar, mas errar sobre coisas inéditas e aprender muito com os erros, né? Também queria fazer um agradecimento a todas as pessoas que participaram do nosso podcast esse ano, exatamente, nos anos anteriores. Muito obrigado pela confiança de vocês. Seria legal o pessoal marcar aqui embaixo quem que eles gostariam que a gente trouxesse. Até fazer uma forcinha, dependendo de quem é, para as pessoas virem no nosso podcast, né? Exatamente. É muito bom poder bater um papo, trazer conteúdo para as pessoas, né? Bom demais, bom demais. É sempre um aprendizado gigantesco a gente estar com essa galera aqui, né? Exatamente. Fomentar networking, conhecer novas pessoas, se desenvolver, aprender, é sempre um aprendizado muito grande. Então, realmente, se você conhece alguém que faz sentido vir aqui no nosso podcast, que você tem abertura, marca aqui, manda para essa pessoa e tal. Vai ser um prazer bater esse papo com essa pessoa aí, né? Exatamente. Fechou, é isso? Tá fechado, é isso aí. Pessoal, muito obrigado por mais um episódio, o último episódio do ano. Obrigado por nos assistir todo esse ano, por nos acompanhar. Para nós é sempre muito, muito, muito importante ter vocês aqui com a gente, para que a gente possa continuar com esse projeto, que é super difícil trazer pessoas importantes e tudo mais, manter essa estrutura, mas a gente faz esse esforço para conseguir trazer conteúdo de valor para vocês, né? Então, nosso muito obrigado a 2024 e que venha 2025. Bora pra cima, né? Que vai ser com tudo, né? Fechou? Tamo junto, valeu. Valeu, pessoal. Tchau.